Uma boa noite, então, a todos. Muita luz e muita paz. Prazer estar com vocês em mais essa aula do Grupo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles. Essa é o nosso 21º encontro do ano, perdão. E a semana que vem eu quero ministrar o último encontro. Será, então, a 22ª, o que faz com que a gente termine o ano dentro da meta, né? Nós temos aí 52 semanas, aulas de 15 em 15 dias, tirando todo janeiro, um pedaço de fevereiro e mais 2 semanas de dezembro, então 22 aulas, fica de bom tamanho. Então, em nome de Jesus, da mentora Joana de Ângeles, dos nossos mentores, dos espíritos que nos acompanham, elevemos o nosso pensamento, então, para a nossa prece inicial e abertura do nosso trabalho. Passei aí para vocês a prece, hoje, uma prece de Chico Xavier por Emmanuel. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concita-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Então, começando, capítulo 7, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Parábola de Mateus. Começa Joana. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. O que é, para o nosso entendimento, Jesus humanizado? Jesus humanizado, na realidade, é o seu evangelho em vida. Muitos dizem assim e perguntam: Jesus em breve voltará. Mas quando? Quando ele voltará? Na realidade, isso é uma metáfora. Tá? Jesus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar,
porque ele próprio prometeu lá atrás, quando da sua passagem em carne no planeta Terra, que até onde nós sabemos foi a última, porque ele veio para primeiro pregar esse amor que serve, e depois para servir, ou seja, sendo o nosso exemplo. Como Kardec diz, não é? Como os espíritos responderam a Kardec, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que ele é o nosso modelo e guia. Jesus nunca nos abandonou, mas onde ele está? No seu evangelho. Então, o evangelho do Cristo é a boa nova. Quando ele mandou os seus discípulos de 2 a 2, foi para isso, foi para pregar. Quando ele mandou Paulo, não é? Lá no grande encontro de Damasco, a pregar e espalhar a boa nova, e sem Paulo, muito provavelmente, a gente não teria o cristianismo como nós tivemos hoje, porque os apóstolos, ele deu o poder de curar os enfermos, e mandou eles de 2 a 2, naquelas cidades e para aquelas pessoas que os recebessem. E eles curaram, não é pela imposição de mãos. Isso que a doutrina espírita prega e ensina até hoje, não é pelo passe harmônico, pelo passe magnético para a saúde, enfim, todos esses procedimentos terapêuticos da doutrina dispostos e disponíveis nas casas espíritas que todos nós conhecemos. Mas eles, aqueles apóstolos, eram analfabetos, eram iletrados. Então eles não tinham como ensinar nada, eles só poderiam dar o testemunho daquilo que eles viam. Então Paulo, na realidade, o apóstolo dos gentios, era o letrado, era o doutor da lei. Ele que escreve as suas cartas, ele que escreve os Atos dos Apóstolos, não é? E depois com João, e mais Lucas, Mateus, que também conviveu com Jesus, e Marcos, os 4 evangelistas, eles, na realidade, trouxeram aí, cada um, dentro daquilo que viu e daquilo que testemunhou, o seu relato. Mas Jesus nunca nos abandonou, não é? Então, Jesus humanizado é o grande médico das almas, para qualquer terapêutica, para qualquer cura, porque o que é o seu evangelho? O evangelho do Cristo, ele possibilita a nossa mudança de conduta e a nossa transformação moral para melhor. Em consequência, a nossa autoiluminação, pelo autodescobrimento. Então, eu identifico aquilo que eu estou errando através das suas parábolas e das explicações dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, e começo a aplicar na minha vida. E tudo muda. Quando eu digo tudo muda, não significa os meus problemas e os desafios acabaram, não. Talvez eles até aumentem, porque você vai ter mais resistências morais, resistências físicas, psicológicas, emocionais para os seus enfrentamentos. Porque a gente não pode dizer que nós estamos de acordo com a doutrina dos espíritos e o evangelho, ou seja, a boa nova do Cristo, agora, ontem a gente conheceu. Então, nós mal sabemos aplicar ainda. Imagina quanto tempo ainda vai levar para tudo isso, todo esse ensinamento estar completamente incorporado no nosso ensinamento. Muito tempo. Talvez não seja nessa vida, a gente não pode se enganar. Talvez a gente precise de outras. Talvez já começamos em uma existência passada, ou em algumas existências passadas e falimos lá. E agora a gente já está retomando, quem sabe? Mas é isso que ela quer dizer, Jesus humanizado. Ou seja, a humanização do Cristo é ele no meio de nós. Não em carne e em matéria, mas o seu evangelho, a sua boa nova. Então, ele oferece, ou seja, ele é o único que oferece a verdadeira terapia recuperadora e libertadora, que evita novos comprometimentos, ou seja, que eu cometa novos erros e aí acarrete novos comprometimentos e reajustes com as leis soberanas. Todo o resto também é profilático, por exemplo, a ciência, a medicina, a psicologia, a neurociência, tudo, não é? Extremamente profilático e curativo também, mas muito mais paliativo do que o evangelho. A cura real se dá por uma tomada de consciência dos erros e a transformação moral para melhor. Em consequência, a nossa autoiluminação. Eu, autoiluminado e consciente dos meus erros, o que agora eu tomo de decisão? Trazer o Cristo para a minha vida como modelo e guia.
Então, a partir de agora, eu entendo o que significa, na essência, o postulado fora da caridade não há salvação, que nem é dele, ele apenas repetiu, estava lá no Velho Testamento. Então, o que é o fora da caridade não há salvação? A partir desse momento, eu vivo como Cristo vivia. Como Paulo falou, né, lá no fim da sua vida, olha, agora terminou, porque ele dizendo para Lucas, na prisão em Roma, antes do seu assassinato, que ele foi decapitado, ele dizia, minha missão acabou, eu lutei o bom combate. Está lá em Timóteo, não é nos Atos e nas cartas a Timóteo, não é que era um amigo também, um discípulo dele. Então ele diz a Timóteo e a Lucas, lutei o bom combate, não é? E nem me preocupo com mais nada, nem com morte, nem com nada, porque sei que não sou eu mais que vivo, que é o Cristo que vive em mim. Então aí ele consegue, junto com Maria Madalena também, que foi um outro grande expoente do evangelho da época, Paulo e Maria Madalena conseguiram ascender naquela vida. É o que a doutrina espírita, os mentores aí, principalmente por Chico Xavier, nos trouxeram. A gente pode, demanda muito esforço, tá? Mas esse é o Cristo, que a gente não se engane, Jesus voltará para nos salvar, como mágica que muitos pregam, né? Jesus vai chamar e vai nos salvar. Até Jesus chegar para nos salvar, a gente pode continuar berrando, a gente pode continuar com os vícios, com as bobagens, com os crimes, com as ofensas, em não perdoar. É óbvio que não, né, pessoal? O evangelho, assim como a doutrina espírita, o evangelho é uma doutrina moral, que a gente nunca se esqueça disso. Conhecendo a causalidade, ou seja, a causa que desencadearia e desencadeia as aflições, que são as consequências funestas, ou seja, torpes das ações anteriores e infelizes que as geraram. Propõe como recurso melhor para total libertação do seu contingente perturbador a conquista da luz eterna. Olha a autoiluminação aí, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Essa claridade incomparável que é a autoiluminação, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimentos, é o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Então, muito importante isso também, não é? Então, a importância da nossa autoiluminação e o cultivo do amor. Que amor? Isso tem que ficar muito claro. Eu já falei diversas vezes aqui em inúmeras aulas. O que é o amor? Aquilo que o Cristo fazia, aquilo que o Cristo vivia. Esse é o nosso modelo e guia. A cereja do bolo, a essência espiritual da doutrina espírita é o outro. Esse é o segredo, é o outro. O que eu faço pelo outro? O que eu faço pelos outros? Como eu entendo o outro? Como eu me relaciono com o outro? Que paciência, indulgência e compaixão eu tenho para com o outro? É só ler lá as histórias do Cristo. O que ele fazia e como ele se comportava perante o outro e outros. Ele curava? Curava. Ah, mas eu não tenho dom de curar e fazer milagres. Não precisa, mas daqui a pouco tu pode ter compaixão, tu pode ter paciência para escutar um desabafo, tu pode não julgar, tudo que está lá, os postulados evangélicos. Tu pode ajudar, daqui a pouco, com um passe, com um prato de comida, com uma oração, amigo, não sei como te ajudar de forma material, mas vamos colocar os joelhos no chão, ou vamos sentar na nossa caminha e vamos orar junto para adquirirmos novas e melhores energias espirituais, para que Deus e os bons espíritos e os nossos mentores nos concedam uma boa intuição e a gente descubra uma solução para o teu problema e a tua dificuldade. A gente não pode fazer isso? Pode. Não faz por quê? É a consciência da autoiluminação. Não errar mais. Para não errar mais, eu tenho que ter consciência plena dos meus erros e dos meus vícios, incorporar novas mudanças de hábitos, novas atitudes, buscar ajuda se eu não conseguir isso sozinho, de terapia, de orientação, da medicina, da ciência, enfim, aquilo que estiver ao meu alcance, e auto-iluminar-me.
Autoiluminar-me também no sentido de conhecimento. Isso que a gente está fazendo agora, quinta-feira à noite. Aqui a gente está aprendendo como fazer isso. Como que eu me auto-ilumino? Como que eu mudo os meus hábitos? Como eu me transformo moralmente? Autoconhecimento, eu preciso conhecer. Eu tenho que dedicar um tempo para ler, para estudar, para entender a doutrina espírita, para perguntar, para escutar palestra, para fazer curso, para participar da aula do Paulo. Olha que tortura, né? Até isso. Então, demanda tempo, demanda esforço, demanda projeto, entendeu? Qual é o maior projeto da nossa vida? É o material? Não. Ele é importante, obviamente, vivemos no material e temos que pagar boleto. Mas o grande projeto da nossa vida é a nossa vida. Já está dizendo, né? Quando eu passar daqui, o que eu vou levar, como diz o Evangelho, de conhecimentos, inteligência e qualidades morais? Porque é só essas 3 coisas que eu levo. Eu estou garimpando isso. Esse é um grande projeto da minha vida. E que o Evangelho, a Boa Nova, nos auxilia com muita eficácia e eficiência, não é? A adquirirmos essa vida boa aí que a gente tanto precisa já nessa existência. Tá dando para escutar bem aí? Sim? Então, beleza. Com esse recurso incomparável, a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam das imarcessíveis regiões da plenitude alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanentes. Docilidade, então, no trato para consigo mesmo também quando for orar. Não é, então, orar é um momento de elevar o meu pensamento, elevar o meu espírito para captar, não é, do reservatório infinito do universo e da espiritualidade superior aquelas energias que eu preciso. Não é? Nós temos inteligência espiritual também. E é muito importante a gente trabalhar a nossa inteligência espiritual. A física quântica vem trabalhando isso, a neurociência também, já aí comprovado por diversas pesquisas em todo o mundo, em grandes universidades e centros de pesquisa, a eficiência e a eficácia da prece, de nós termos uma fé, mas principalmente uma prece com docilidade, como ela fala, com o coração puro. Eu não posso estar com meu coração cheio de mágoa e cheio de raiva de alguém ou de outros e rezar, pedir ajuda. Entenderam? É um contrassenso, é um paradoxo. A gente tem que lembrar da parábola. Quando tu fores ao altar fazer a tua oferenda, veja se não deve nada contra o seu irmão. Se você deve alguma coisa contra o seu irmão, vá lá e retifique-se com ele. Depois que você retificar-se com o seu irmão, volte e faça a sua oferenda. Oferenda no sentido de elevar a minha mente, o meu espírito. No sentido da prece. Então, pô, se eu estou com o meu coração impuro, no sentido de ter mágoa, ressentimento, dor, frustração, e culpo um monte de pessoas pelos meus problemas e as minhas dificuldades, vamos lá, o que adianta a nossa prece? Não adianta absolutamente nada, vocês não concordam? E quantas pessoas têm assim? Hoje, ali fala, né, com esse recurso incomparável, a docilidade no trato com o semelhante. Hoje todo mundo briga e quer brigar e julgar por qualquer coisa. Então, por que a gente não consegue ativar um canal e manter essa vibração e essa conexão com a espiritualidade superior, sair de casa de manhã e dizer e afirmar, se quiserem brigar comigo, eu só vou escutar e não vou brigar. Eu confesso para vocês, eu faço isso todos os dias, já há muito tempo. Eu não entro em contenda. Pode me chamar do que quiser. Por quê? Porque vão ser 2 doentes em contenda. Ah, mas no trabalho é difícil. Ah, com aquele parente é difícil. E aí a gente vai colocando os empecilhos e as desculpas. É claro que não é. Pode me ofender do que quiser. Se aquilo não tiver de acordo com os meus valores, por que vai me afetar? Por que a gente ainda insiste em deixar que os outros
tirem nós todos do nosso eixo de equilíbrio. Como é fácil, né? A gente se desestruturar por uma ação do outro, por um pensamento alto do outro, por uma fala ou de um feedback mais crítico do outro em relação à nossa pessoa. Eu sou o que eu sou, e vocês pensem de mim o que vocês quiserem. Quem disse que eu quero ser unanimidade? Eu não fui. Ah, não, mas tu é espírita, tu não pode fazer isso. Não posso por quê, cara pálida? Eu sou um ser humano, eu erro também. Se eu errei para com você, é minha obrigação te pedir desculpa, peço que tu me perdoe. Agora, sim, não é você que vai dizer como eu devo pensar e agir. Você pensa e age como você quiser, e eu penso e ajo como eu quero. Então, se isso para mim é importante, pensar e agir de acordo com os meus valores e com o que eu acredito, eu tenho que dar a mesma liberdade para o outro e para os outros. Então, a docilidade no trato, a paciência no trato com o semelhante. Então, isso é que vai manter o quê? O coração puro, para que no momento que eu entrar em conexão com a energia maior do universo, que eu quiser captar do alto essa energia e desenvolver cada vez mais a minha inteligência espiritual, essa energia consiga conectar comigo. Se eu estou com raiva de alguém e vou rezar, adianta? Adianta para passar raiva naquele momento. Obviamente, a prece sempre é bom para tudo e para muita coisa. Agora, sim, você tem que eliminar do seu coração aquela raiva daquela pessoa, daquelas pessoas, definitivamente. Perdoando, te libertando, enfim, tudo que a gente... Não julgando mais. Entendendo que se a pessoa não foi legal contigo, bom, talvez ela não estivesse num melhor momento, talvez ela não tenha conhecimento, ou mesmo que talvez ela tenha agido de má fé, problema dela. Que bom que não fui eu que agi de má fé com ela. Melhor que ela tenha agido de má fé comigo. E isso a gente parece cada vez mais estar longe de alcançar a maioria das pessoas, porque todo mundo quer brigar por tudo. As redes fazem isso, né? Destruição de reputação, briga, comentários escabrosos, ofensivos, ameaças de morte, ameaças de violência de toda ordem. As redes fazem isso, é um pandemônio. Mas isso não é só na rede, reflete-se na rua. Então alguém me fecha no trânsito, eu fico bravo, tô armado, vai lá, mata o cara. A polícia tá matando aí que nem barata as pessoas, principalmente pobres, negros, pardos, enfim. Por quê? Porque não tem uma paciência no trato com o cidadão. Nem todo mundo é bandido. A gente sabe disso, e o bandido tem a lei. Ou a gente não vive num contrato social? Vive, mas parece que cada vez mais essa violência das redes cai para a sociedade, cai para as ruas, e todos nós podemos ser vítimas a qualquer momento. Ninguém está livre. Então a gente precisa muito de conexão com o alto. A gente precisa muito de proteção espiritual. Por quê? Porque nós não sabemos se vamos voltar de noite para casa. Quando a gente sai para trabalhar, ou que leva a criança para a escola. Pode levar teu filho de carro, pode levar para... Quem diz que o teu filho vai voltar em segurança? Se tiver um atentado na escola, como teve tantos, e se a gente for assaltado, roubado, tomar um tiro, cair um prédio em cima, ninguém sabe, porque a violência, ela campeia de forma generalizada. Como que eu evito isso? É eu estar sempre em conexão com o alto. E para isso eu preciso estar com o meu coração puro. Eu não posso sair com raiva de manhã. Eu não posso estar pensando que vou ter que enfrentar no trabalho aquela desgraça daquela pessoa de novo, porque eu odeio ele, porque já fez ou está me fazendo tal coisa. Amadureçamos e resolvamos os nossos problemas. Então, quantos me ligam, Paulo, mas o professor, como isso aí no trabalho é difícil? Sai do teu trabalho, então. Mas eu não posso sair do meu trabalho, eu não tenho outro. Bom, então, ou seja, ou tu resolve o teu equilíbrio emocional, ou tu sai do teu trabalho. Se a pessoa que está te contrariando no teu trabalho não pode sair das duas, uma. Tu entendeu? Agora, tu ficar como tu tá, contrariado, tu vai ficar doente. Pode pegar um câncer, tu pode morrer, que é o que acontece com mágoa, com ressentimento, com contrariedade, com raiva. Pode ter um ataque cardíaco, um AVC. Por quê? Porque sempre a emoção descontrolada de estar convivendo naquele ambiente tóxico. Então, ou você troca o ambiente, ou se você não pode trocar o ambiente, trate as suas emoções. Pode e tem como. Existem muitas fórmulas, é um treinamento.
O homem Jesus segue absolutamente lúcido e conhecedor do self, que é o eixo espiritual da consciência superior, que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço de sombra psicológica, porque já era um espírito iluminado, auto-iluminado. Inconsequentemente, um auto-iluminado ilumina bilhões, trilhões. O lado escuro que devesse ser penetrado, ele não tinha, a fim de erradicar mazelas, desde que ele houvera superado em experiências multifárias, multimilionárias, multimilenárias, nas esferas superiores de onde ele provinha. Encarnando-se na Terra, com os homens, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre os seus coevos, os seus pares, não é? Mantendo-se imperturbável, mas nunca insensível aos seus desmandos e irreflexões, loucuras e infantilidades evolutivas, razão porque procurava extirpar no cerne das vidas que o buscavam os agentes geradores das aflições que as esmagavam e os levavam à hediondez, ao crime, à mentira, ao ódio, novos desencadeadores de futuras inquietações. Então, mesmo na Terra, ele conviveu no mundo, com os homens do mundo, mas não se intoxicando com aquelas instituições, com aquela agressividade daqueles que escravizavam, né, que dominavam o povo hebreu da época e toda a região, que era o Império Romano, não compactuando com o crime, não compactuando com os vícios, servia, atendia, curava, mas ensinava, olha, não pequeis mais para que não te aconteça de novo ou até coisa pior. Então, se ele fez e pôde, e ele é o nosso modelo e guia, por que a gente não pode? É claro que pode, novamente, vai o chato do professor Paulo. Mas o que precisa, então? Treinar. Treinar, mas eu sou muito julgador. Então, quando você for julgar, reflita, meu Deus, por que eu estou julgando essa pessoa e essa atitude dela? Está errado para mim, mas para ela não está errado. Por exemplo, vamos lá, aqui para nós. Todos nós aqui, que eu conheço mais ou menos vocês, eu acho que a gente concorda que matar alguém, tirar a vida de alguém por um crime, é um absurdo. A gente nunca se proporia, eu acho, a não ser num desequilíbrio de loucura total, cometer um ato desse, um crime hediondo contra uma outra vida, não é verdade? Todos nós. Eu acho que todos vocês concordam. Agora sim, tem pessoas no mundo, obviamente, que para eles matar é normal. E aí, ou seja, como vivemos num contrato social, eles matam, cometem crimes, precisam responder por seus crimes. O roubo também. Eu não tenho interesse de roubar ninguém, porque eu sei que é uma conduta equivocada. Mas tem gente que acha que roubar é certo. É o entendimento deles. Não é que eu preciso concordar com isso e discordar. Não é esse o ponto. O ponto crucial é, eu não tenho que julgar, não cabe a mim. Não cabe a mim. Nas minhas relações, é impossível ter um ladrão e um assassino. Por quê? Porque os valores não convergem. Então, se não há conexão, e a conexão é universal, a energia é espiritual, então, se é bandido, tem amigo bandido. Se é ladrão, tem amigo ladrão. Se é criminoso, tem amigo criminoso. Os nossos relacionamentos, eles são assim. A gente até pode errar, que as pessoas, às vezes, enganam, né, com uma boa aparência, tem os estados de psicopatia que sabem enganar muito bem, ok, mas quando tu descobre, já desafeta e você desvincula o processo. Agora, não cabe a minha pessoa julgar o pensamento, as atitudes e os valores dos outros. Não cabem. Eu simplesmente não compactuo, não concordo, sei que é crime, sei que a sociedade criminaliza essas determinadas ações, eu não compactuo, mas ok, quem quiser fazer, que responda pelas suas ações. Então, é um processo. Por que eu tenho raiva? Por que eu fico com raiva de forma tão fácil? O que no outro,
na atitude do outro e no pensamento alto do outro quando ele expõe, me desequilibra para eu ficar com raiva? Na realidade, a gente já tem essa resposta. A própria mentora traz aquilo que me afeta muito no outro, é um erro e uma dificuldade que eu tenho em mim. Não, mas eu não sou que nem aquele cara, como assim? Tudo que ele fala eu fico com raiva, como é que eu vou ser igual a ele? Pois é isso, é porque é sombra psicológica. A gente não tem isso de forma consciente, então cuidar. Puxa, por que aquele cara ou aquela pessoa, quando fala tal coisa ou faz tal coisa, tem o poder de me desequilibrar? Autoconhecimento, é porque eu tenho que arrumar aquilo ali em mim. Está na sombra psicológica. Então, ok, primeira coisa é não julgar. Eu não vou julgar porque eu tenho em mim isso, então eu vou cuidar mais. Se eu também, às vezes de forma indireta e quase inconsciente, não cometo também com os outros. Porque a gente comete as mesmas falhas com os outros, mas tem uns que ficam quietos e a gente nem fica sabendo. Então nós temos que prestar atenção, não só nos nossos valores, nos nossos pensamentos, mas no que a gente fala e no comportamento também. É isso que ela quer dizer, foi o que Jesus fez. Ele não compactuava com o crime, e ele vivia no meio de criminosos. Criminosos de um lado, escravizados do outro, e aqueles que eram os sacerdotes que tinham o poder do conhecimento, que também escravizavam de outra forma, através da teologia e da doutrina religiosa escravizadora da época, mais acorrentavam do que libertavam as pessoas. Ele não compactuou com nada. Ajudou ladrão, ajudou prostituta, serviu sacerdote, foi em casa de samaritano, foi na cidade dos samaritanos que eram odiados, limpou os leprosos, perdoou os seus algozes por seus crimes quando estava pregado no madeiro da infâmia. Então, puxa, tá aí. É o exemplo da autoiluminação. Por isso que ele continua conosco. E esse conosco é o seu evangelho. A gente nunca pode esquecer disso. Não é para amanhã, é para agora, para ontem. O seu fardo, ó, a gente entra na parábola, se fazia leve. Porque tem essa parábola, né? O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim vocês encontrarão, não é resistência, e encontrarão a libertação, por assim dizer, das suas aflições. Então, o seu fardo lhe fazia leve, por como ele procedia. Porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na solução do seu pensamento irradiante, que cingia toda a treva. Ok, ele era, obviamente, um espírito iluminado. Então, era muito mais fácil para ele, porque já tinha feito o trabalho, libertar-se e fazer leve o seu jugo. Mas a essência do ensinamento dessa parábola é essa: tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é leve e eu vos aliviarei. Qual é que é o seu jugo? Também o seu jugo e o seu fardo é o seu evangelho. Então, cabe a nós, através das nossas ações e comportamentos, transformarmos o nosso jugo em jugo leve. Nós é que temos, somente nós, a capacidade de aliviarmos os nossos jugos e liberarmos-nos, aliviarmos-nos das nossas aflições. Mudando o comportamento, repensando e retificando valores, criando novos hábitos salutares, docilidade e paciência no comportamento humano. Ah, mas então a minha vida vai ser uma maravilha? Não, tu tem os teus resgates também de crimes anteriores, de existências anteriores, que ele não teve. Para ele era muito mais fácil isso, mas para a gente não precisa ser tão difícil. Porque no momento que eu entendo isso e opero por esse caminho, o que acontece? Eu sei que eu estou no caminho certo, porque eu estou auto-iluminado. Eu estou consciente das minhas mazelas, do que eu não devo fazer mais. E independente das minhas aflições, por mais pesadas ou mais leves que elas sejam,
eu ajudo todo mundo que eu posso. O postulado fora da caridade não há salvação é o meu modelo de conduta de vida. Então a gente vai aliviando gradativamente os nossos fardos. Por milagre, não existe. Que muitos confundem, né? Ah, eu vou acreditar em Jesus e ele vai aliviar e vai tirar todo o meu fardo. Não, gente, os problemas, as dificuldades e os desafios existenciais nossos é somente a gente que vai resolver. Não são os nossos parentes, não é o nosso médico ou terapeuta, não é Jesus, não é Deus. Agora, em conexão com eles, pedindo força, saúde, fortalecimento da nossa fé, resiliência, força de vontade indomável, a gente supera qualquer obstáculo. E pode se auto-iluminar. Qualquer obstáculo a gente supera, mas é nós. Botar e pedir para Deus e para Jesus e para os benfeitores espirituais a resolução dos nossos problemas e dificuldades e ficar sentadinho na cama esperando, só vai piorar. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente, de natureza moral, emocional e física. Sempre quando a gente cita ele, lembrem-se, essa conexão tem que estar em vocês já viciada na mente, automática. Nele, Jesus humanizado, o Cristo, é o Evangelho. Ele está aqui, pode estar aí na mesa de vocês, na estante dos livros, próximo da geladeira, na cabeceira da cama no quarto. O Evangelho está ali. E esse é o Cristo com cada um de nós. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que podem ou escravizá-lo ou libertar a ele e a outrem. A predominância da sombra, ainda que todos nós temos, sem exceção no mundo, porque vivemos em um mundo de provas e expiações, aonde habitam espíritos com a predominância da sombra psicológica inconsciente. Ou seja, a predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância, desconhecimento, ou do acumpliciamento com o crime. É bom o delito. Eu já estou viciado nele. Derivado da preservação dos instintos primários, selvagens, animais, em predominância do seu comportamento mais elevado. Então, sombra todos nós temos. Como é que se dilui essa sombra? Vamos voltar lá nos slides anteriores. Amando. Através do amor. Auto-amor para a autotransformação e amor para o outro e para os outros. Servir amando, amar servindo. Sempre. Enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mais se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir, um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Então, o amor é uma conquista emocional superior e ele precisa ser treinado. Junto com o conhecimento, ele rompe a densidade da ignorância e a oração, a prece dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento, ou seja, a baixa vibração. Então tá aí, é uma regra de vida, de bem viver para todos. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo sentimento de humanidade com libertação da alta carga de animalidade nele ainda prevalecente. Todos nós temos ainda altas cargas de animalidade no pensamento e no comportamento. E isso é característica humana desse mundo de provas e expiações. Não tem exceção. Compreendendo, então, a necessidade de compartilhar com o seu irmão o que tenha, mas também de repartir
quanto o enriquece. Através da oração e da prece, identifica-se com outras ondas psíquicas elevadas de vibração superior e impregna-se de energias saturadas de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. Oração sempre com o coração puro, limpo. Lembrem da parábola da oferenda ao altar. Eu vou fazer uma prece, a minha prece diária. É uma oferenda que eu estou fazendo no altar de Deus e da espiritualidade superior. Como é que está meu coração? Está com mágoa? Está com raiva? Está com ressentimento? Está com dor? Trabalha isso primeiro, para a prece fazer efeito. Se não conseguir, pede na prece. Primeiro, eu quero força para limpar isso. Depois, eu peço para me conectar com energias ainda mais elevadas e superiores. Mas a gente sempre tem que cuidar muito isso. A soberba, filha dileta do egoísmo, que lhe faculta atribuir-se um valor que ainda não temos, cede lugar, então, à humildade. O ajuda a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se debate, incitando-o à coragem e à abnegação, como devotamento às causas de enobrecimento em que se engajará, buscando os objetivos reais, agora vislumbrados e fascinantes. Tá? Então, sem nenhuma soberba, ou seja, com a consciência plena do conhecimento do Evangelho, o esforço da aplicabilidade dele, a consciência de sempre potencializar a nossa energia para elevarmos e potencializarmos também e em contrapartida a nossa força de vontade, que deve ser indomável para atingirmos os nossos objetivos, não só materiais, mas principalmente os existenciais, espirituais, e olhando o ser humano. Uma outra terapêutica também da Joana, muito interessante. Quando alguém, tá? Isso eu aprendi com ela e confesso para vocês, faço muito e dá muito resultado. Quando tu estiver, e Jung já tinha uma tese anterior que ele dizia o seguinte, Carl Gustav Jung, que a Joana estudou e a gente replica ela agora. Então Jung dizia, sempre quando estiver de frente a uma alma humana, seja também uma alma humana. Esse ensinamento, eu acho que foi esse, eu não li isso em lugar nenhum, eu acho que a Joana pegou e ela replicou assim, sempre que estiver com alguém na sua frente, imagine que ele é Deus. Qualquer pessoa, do jeito que for, com os valores que tiver, fez o que fez, ou seja, fez para você o que ele fez que você não gostaria. Então, assim, se você tiver que naquele momento estar de frente com essa pessoa e com essa característica de pessoa, mentalmente visualize nele Deus, porque ele é filho de Deus, como todos nós. Talvez alguns degraus na escala moral um pouco abaixo, não é? Ou já tão viciado em comportamentos repetitivos, no erro e do crime, que nem ele se toca mais. Que aquilo ali para ele só traz dor e sofrimento. Então parece que é um alívio, assim, meu Deus, eu penso isso às vezes. Graças a Deus, cada vez menos, quando eu tive esse conhecimento e comecei a treinar isso, cada vez menos na minha vida acontece de eu encontrar pessoas difíceis no trato, mas ainda acontece. Então eu fico em pensamento, em prece, meditando e falando com Deus, meu Deus, você está na minha frente, né? O que eu posso fazer para auxiliar esse irmão? Eu sou melhor que os outros? Não, talvez um outro tenha, que eu nem conheço, mas existe isso, que talvez pense a mesma coisa de mim de forma diferente, ou seja, não suporte estar na minha presença. Bom, mas aí é problema dele. Então, esse é mais uma profilaxia, um treinamento que a gente pode fazer também, tá? Aqui nós vimos todo o conceito da parábola, o jugo leve, à luz da psicologia profunda. Eu passei, então, aqui está no slide 17. Esse capítulo é um pouco mais longo, entra agora a terapêutica, tá?
e aí a gente vai ter mais aí uns 10, 12 slides, e que já é 10 para as 9, então eu não vou entrar nela porque eu não vou conseguir terminar. Vai passar aí da nossa 1 hora e pouquinho, tá bem? Então, a partir, na semana que vem, para finalizar aí com chave de ouro o nosso ano, será a nossa 22ª semana, não consecutiva, mas a nossa 22ª semana no ano de 2024 de curso da terapêutica espírita, da psicologia espírita. Nós terminamos o livro Plenitude e entramos no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que a gente vai terminar o ano que vem. Então, com a terapêutica, a semana que vem, já está pronta aqui, a gente termina, então, esse capítulo 7, para em 2025 entrarmos no capítulo 8. Então, eu mando a gravação para vocês, passo essa primeira parte também amanhã dos slides, tá? E seria interessante daqui a pouco vocês até revisarem e revisitarem essa aula, lerem os slides, tentar fazer o entendimento de vocês, escrever, até como já falei aqui, tá, o Paulo falou, mas eu vou ler o slide e vou escrever aqui o que eu acho naquele seu rabisco que eu falei na aula passada ou na anterior, aquilo eu não me lembro, alguém pediu uma dica, né, de como estudar, enfim, e a gente passou. Eu acho que cabe, tá? Agora tem as férias aí, enfim, tem esse final de ano que é bom para ler, bom para meditar, tá certo? Então, era isso por hoje. A gente termina esse capítulo 7 com a terapêutica na semana que vem, e eu deixo aberto aí agora para comentários e observações de vocês, como a gente sempre faz. Oi, posso falar? Deve, Vera? Oi, Paulo. Assim, ó, quanto à oração, tá? Eu geralmente, muitas vezes, apelo para a oração quando o meu coração não está puro e cheio de mágoa, ressentimento e tudo isso. É um meio de ajuda, não é? Óbvio. E passa? Ajuda muito. Sim, então tá, mas assim, ó, aquela raiva, a raiva é uma emoção, tá? Sim. Então, assim, emoção é uma coisa muito rápida. A emoção é inconsciente. Alguém, por que é inconsciente? Funciona assim. Alguém fez ou falou alguma coisa que eu não gostei e eu ressenti. Subiu a raiva ali e eu fiquei ressentido com a pessoa. Brota de dentro para fora. A gente não tem o controle. Entendeu? Agora, se eu cultivo, por isso que a emoção é inconsciente. Se eu cultivar aquela emoção, ou seja, ficar guardando essa raiva e esse ressentimento, de forma consciente eu transformo em sentimento. A emoção é inconsciente e rápida, fugaz. O sentimento, ele é consciente. Eu criei ele. E é duradouro. Aí começa a enfermidade. Aí começa o transtorno. Então, a tua terapêutica de, puxa, né, não acabou bem o meu dia com determinada pessoa, estou com muita raiva e chateada. Eu vou lá, faço a minha prece por mim, pela pessoa, peço perdão pelaquela raiva, enfim, e que no outro dia eu esteja melhor, e tu acorda e está melhor, e aquilo saiu do teu coração e do teu sentimento e tu não guardou nada, aí tá eficaz. Entendeu? Agora, tu rezar todo dia e continuar com raiva e com mágoa do cara, tá perdendo tempo. Tem que eliminar isso, então, primeiro para ser um coração puro. Tem que eliminar, entendeu? Olha, agora eu tô muito contaminado. Então, eu vou orar a Deus e pedir forças e energia, perdoa essa pessoa porque ela me fez e que tire isso do meu coração, porque eu não sou assim. Eu não preciso disso e não quero essa força e essa energia comigo. Passa as horas, tu te reequilibra. Agora, se você não tem um coração puro, puro no sentido de ser treinado a isso, ao perdão, à libertação pelo perdão, tu vai daqui a pouco, daqui a uma semana, pensar na pessoa, volta a mágoa e o ressentimento de novo. Aí é um problema. Então, cuide para que uma emoção em desequilíbrio
você de forma consciente não transforme em sentimento. É nesse sentido. Então, quando tu tá assim, a tua única alternativa é a prece para te reequilibrar. Sim. E é fundamental, tem que fazer. Agora, nunca esqueça disso. Entendeu? Então, amanhã, cara, amanhã é outro dia. Fiquei com mágoa hoje, orei, me conectei, fiz as minhas preces, pedi perdão, ore pelo algoz também. Funciona muito. Orar pelo algoz, eu oro por ele, por ela e por mim. Quem me machucou, principalmente por eles. Se foi por maldade, eu perdoo e que Deus também o perdoe. Se foi por ignorância, aí eu tenho que perdoar ainda mais. Porque a pessoa tinha desconhecimento e me chateou. Me causou uma mágoa, me causou o ressentimento. E eu vou me libertando disso. E depois tá tudo bem, vamos embora. Mas daí Entendeu? não, esse ponto eu entendi, mas tem duas coisinhas que assim, por exemplo, agora eu não consigo me expressar, mas eu passei, orei pelaquela pessoa, tudo, mas a mágoa ainda ficou. Mas eu tentando passar, mesmo com a mágoa, um pensamento positivo e tal, aquilo ali um dia vai passando, na verdade, né? Não é um esquecimento, mas sim um perdão, na verdade, é isso? Perdão nunca é esquecimento, tá ali. Sempre que tu tiver com a mágoa ali no coração, ainda tem problema. Precisa de cuidado, o sinal amarelo tá ligado. Entendeu? Então, sim. É que nem, por exemplo, vamos lá, quando a gente atende num trabalho de desobsessão num grupo espírita, um espírito que vem e manifesta que odeia determinada pessoa, ou aquela pessoa. Qual a profilaxia evangélica? O perdão. Perdoar eu não consigo. Perfeito, irmão. E está muito claro isso que você não consegue perdoar. Ok, porque o ódio que ele sente, ele foi cultivado. Ninguém odeia e ninguém ama de um dia para o outro. Não se aperta um botão e odeia, assim como não se aperta um botão e se ama. Então, é um sentimento, olha a neurociência aí, é um sentimento consciente cultivado. Tu vai regando, que nem uma planta, uma semente, e aquilo vai brotar. E esse ódio vira vingança, vira crime, e assim a destruição de vidas, como a gente vê aí em muitos casos. Então, o que a gente diz, irmão? Eu sei e entendo e tenho a empatia por você e sei que de soco você não pode perdoar porque o seu ressentimento vem de muito tempo. Agora, a sua obrigação de começar desculpando. Desculpe um pouquinho, desculpar é um termo. Na realidade, é o começo do treinamento do perdão. Que muitas vezes o perdão para eles e também para algumas pessoas é uma palavra muito forte. É uma palavra que dá o entendimento errado para o ser que é ignorante de que ele vai compactuar com o crime do erro do outro contra ele. Então, o perdão ele tem esse peso para quem ignora a essência objetiva da palavra e da ação. Então, assim, então a gente replica. Você, ok, eu entendo que você não pode perdoar, mas desculpar você pode e deve começar. Essa é a sua obrigação. Um pouco todos os dias até chegar no perdão. E o perdão nunca vai ser esquecimento. O perdão total, ele se dá quando? Quando eu lembrar do mal que me foi feito, eu não sinto mais nada. Sim. Ok, É isso. obrigado. Se lembrou e ainda pesa aqui, então tá acorrentado. Tem que seguir treinando. Tá joia. Valeu. William. Paulo, eu tinha anotado aqui, ao longo da palestra ali, que eu ia perguntar como lidar com a sombra psicológica. Mas daí pude ver ali que, na tua explicação, que a melhor forma seria tornando o julgo leve, ou seja, fazendo com que o julgo seja leve. Daí eu te pergunto assim, ó, e qual seria a melhor forma de tornar esse julgo leve? Além do orar e vigiar, como seria assim a Orar e melhor vigiar, orar e vigiar é o pensamento.
sombra psicológica todos nós temos. Lá na sombra psicológica tem os fatos conscientes, ou seja, por exemplo, os nossos defeitos. Então a gente diz assim, eu tenho tantos defeitos, ou tais defeitos. Eles estão conscientes, tu sabe que tem. Então qual é a tua obrigação se o defeito é consciente? Autoconhecimento, tu tem que trabalhar eles. Tu sabe qual é os teus defeitos e os teus vícios. Tu precisa trabalhar eles. Tá? De que forma tu pode trabalhar à luz da psicologia profunda? O Evangelho. Como eu falei, o Jesus é esse homem que está ainda entre nós, através do seu Evangelho. Então tu sabe, mas também lá na sombra inconsciente pode ter vícios e defeitos que tu nem lembra, que está inconsciente, que isso pode aparecer daqui a um tempo lá na frente ou daqui a uma outra vida, porque não é nessa existência que a gente recupera tudo. Isso é impossível, entendeu? Então o orar e vigiai, ele serve para isso, ou seja, para eu não resvalar de novo e ir em coisas novas, entendeu? Se vier um aperto no coração, se vier uma aflição intuitiva, não, me fizeram esse convite aqui, não vou porque estou sentindo que a energia não está boa, não está legal. Olha, daqui a pouco um vício ou um defeito inconsciente que está querendo explodir para fora da consciência. Mas a profilaxia, isso todos os seres, não é o William, todos os bilhões e bilhões encarnados e desencarnados que vivem na Terra possuem a sombra psicológica. Então, eu libero... Quando você estava explicando ali, eu pensei assim, que me passou que a sombra psicológica poderia ser tudo que eu vejo de errado no outro, ou que aquela fala me incomoda, ou que determinada Esse é o julgamento. Oi? Esse é o julgamento, esse é o julgamento, é um defeito. É a sombra psicológica que está consciente. Seria a sombra psicológica consciente que está fazendo com que aquilo consiga me incomodar no outro. Devido à minha sombra psicológica. Daí é onde, quando aquilo está me afetando, que eu devo fazer um julgamento leve, ter um julgamento leve do que o outro está me passando, que está afetando, no caso, a minha sombra psicológica. Não é nem um julgamento leve, é uma autorreflexão. Tu pensa assim, quando for se tu é muito julgador, digamos, não estou dizendo que tu é, se tu é muito julgador com a atitude alheia, tá? Vamos lá. Se isso acontece, é um defeito. Primeira coisa, se tu é muito julgador, primeira coisa, isso é um defeito. Se é um defeito, ele está consciente, mas a origem dele é na sombra psicológica. Esse ser muito julgador, por que está na sombra psicológica? Porque ele não é de agora, é atávico. O que é o atavismo? Comportamento repetitivo. Todos os nossos defeitos e as nossas qualidades, eles são herança do passado. A gente agora está construindo novas qualidades e, infelizmente, muitos estão, se enredando em novos defeitos, em novos crimes, em novos vícios, enfim. Então, se eu tenho essa característica, primeiro é o reconhecimento. Puxa, eu sou muito julgador. E sei que isso é um grande defeito. Por que eu te digo isso? Porque eu conheço pessoas, e é verdade, que digam assim, eu sou muito julgador, e acredito que isso é uma grande qualidade minha. Eu julgo tudo. Então, para esse aí, eu não tenho o que dizer. Essa matéria não serve. Entendeu? Ele acha que é uma grande qualidade. Então, a primeira coisa sempre no autodescobrimento, esse processo profundo psicológico da Joana é a autoaceitação. Então, ou seja, você faz a autoanálise, cara, isso é um grande defeito. E por que é um grande defeito? Porque eu estrago os meus relacionamentos. Esse cara que eu conheço que diz que é uma grande qualidade, e ele estraga os relacionamentos dele. E o que ele fala? Quem não quer ficar comigo não fica. O problema é da pessoa. Só que não funciona assim. Entendeu? Nos nossos relacionamentos. A gente não pode sair na rua brigando com todo mundo e se desentendendo com todo mundo. Por isso que esse mundo tá o que tá. Então, primeiro, eu tenho consciência que isso é um defeito. Por quê? Porque estraga os meus relacionamentos. Pensa em causa e pensa em efeito.
estraga os meus relacionamentos. Eu ser muito julgador é a causa. Eu ter dificuldade de estragar os meus relacionamentos é o efeito. E qual é que é o efeito? Eu crio problema para minha vida. Eu fico mal. Então, puxa, eu sou julgador, ok? E não tá legal porque isso tá me incomodando, me cria problemas. Então, a autoanálise faz com que tu lance a partir de agora, é sempre tu, nunca o outro. Pensa assim, eu. Aí começa o segredo sempre, são as perguntas. Começa assim, por que eu, William, sou muito julgador? Isso não tá legal. E aí tu tem que buscar esse conhecimento. Entendeu? Tu tem que buscar esse conhecimento nas leis e no evangelho, que diz lá. E o evangelho tem lá a profilaxia para essa coisa. E tem uma parábola, não julgueis para não serdes julgados, porque você será julgado da mesma forma que julgou os outros. Porque é a energia que tu vai conectar. Entendeu, William? Tudo, e o William e demais, tudo no universo é energia. Se eu for julgador, muito, é essa energia que eu vou me conectar. E aí o que acontece? Tudo que eu fizer e pensar na frente dos outros, as pessoas vão me julgar e de forma equivocada. Não tem segredo. O que eu penso, eu crio a energia e eu atraio. É como eu vibro, é como eu conecto. É nisso que eu vou conectar. Então, os segredos são as perguntas. Não, peraí. Já tenho pleno consciência que é um defeito. Eu tenho plena consciência que eu estrago os meus relacionamentos e isso me causa problema. Então, por que eu, Paulo, sigo sendo julgador? Eu tenho que terminar com isso. Tá errado, eu não quero essa energia para mim. Eu não quero que as pessoas me julguem também. Ou melhor, até que elas me julguem, mas eu não quero julgá-las. Elas pensem e falem o que elas quiserem. É nesse sentido, entendeu? Certo. Ficou claro? Muito bom. Beleza. Quem mais? Ninguém apertou aí, mas não. Pessoal, é um trabalho assim, ó, nunca esqueçam disso, né? O segredo, se vocês lembrarem só isso o segredo da vida boa é o outro. Esse é o segredo da vida boa, é o outro. Aquelas malas lá, exatamente. Vocês já leram o livrinho, aquele muito legal também, do Hunter, que é um livro de técnicas é bem fininho, pequenininho, eu recomendo ler, não é espírita, mas é um grande ensinamento espiritual. O Monge o Executivo, já viram? Então eu vou dar um spoiler para você, do James Hunter. Tem em qualquer lugar aí, até nesses banca, quiosque, posto de gasolina, o Monge o Executivo. Eu tenho uns 2 aqui, até posso levar para aula e impresso para vocês, para quem for nas minhas aulas lá, me lembre nos dias. E ali é um cara lá, um grande empresário, enfim, que resolveu virar monge lá budista, tá? Primeiro ele foi lá para o Tibete, para a Índia, eu não me lembro agora. Eu já li tantas vezes, mas eu leio tanta coisa também que eu esqueço. E aí, como é que ele mesmo diz? Ele meio que se auto-iluminou, não é? Largou tudo, largou aquela vida prática dele e quis virar monge e acreditava que aquele ensinamento dele ia ajudar muitas pessoas. E começou também a dar cursos. Voltou, né, para o Ocidente, enfim, montou um retiro, ele tinha recursos, começou a dar cursos e tal. E aí, o que acontece? Sempre nesses cursos dele tinha o cara mala. Ou os caras mala. Ou aqueles que são maior que mala. O container sem alça. Que nem mala mais cabe para ele. Porque tem uns que são mala e tem uns que são um container sem alça. Não tem nem como tu carregar. De tão pesado, né? E aí os outros alunos se incomodavam. Esse é o spoiler. Muitos assim, chamando de mestre, né? Porque ele era, mestre, o cara ali, o William ali, não dá para aguentar, cara. Pelo amor de Deus, chuta esse cara aí, tira do curso, tá nos atrapalhando, enfim, não sei o quê. Ele diz assim, filho, eu vou te contar uma coisa, William, tô brincando aqui, só tô usando ali o teu nome, tá? Cara, o William, vou te dizer uma coisa, ele, nesse nosso curso, está sendo o nosso grande mestre espiritual, mais do que eu. Cara, e é verdade isso. Não é um livro espírita, mas é verdade. Na psicologia espírita e nas obras da Joana, e muitas delas falam isso, e Jung falou isso. Então, aquele cara difícil, ele é o teu líder espiritual, ele é teu guru, ele é o teu Deus, é ele que tu tem que...
Por isso que o segredo da vida boa é o outro. Entendeu? É o outro. E se o cara for mala, melhor. Vai treinar tua paciência, tua resiliência, o teu não julgamento, o teu perdão. Né, João? A boquinha não para de comer amendoim. Né, João? Isso aí. Mais ninguém? Então vamos lá para as nossas preces. Alguém quer fazer a prece aí hoje, final? Não? Eu faço. Elevemos o nosso pensamento, então, com toda a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos guias, mentores, protetores, aos amigos espirituais do grupo Amigos da Espiritualidade, ao qual este grupo de aula online é vinculado, esse curso. Obrigado também aos nossos mentores e amigos espirituais que nos acompanham sempre nessas aulas, nas nossas jornadas, no nosso lar, não é? Aonde a gente se encontra, ou de outros locais da espiritualidade que porventura passe o vídeo, enfim, todo o ensinamento, não é? E o bom ensinamento, não do Paulo, da mentora Joana de Ângeles, ele é muito replicado, muito transmitido, muito cultivado, que a gente precisa muito. Gratidão a ela, ao médium Divaldo Pereira Franco, ao mentor de cada um de vocês, ao meu mentor, muito, 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 muito obrigado. A minha gratidão por mais esse encontro, e se tudo der certo, e se Deus quiser e vai querer, a gente faz a nosso último encontro, a nossa 22ª aula na quinta que vem, nos despedimos, nos abraçamos de forma virtual, desejamos aí Natal e Ano Novo com muita felicidade para todos e para todas, tá certo? Fiquem com Deus, beijo no coração, amanhã eu passo aí a palestra, a apresentação e a gravação para vocês e o outro pessoal, se quiserem estudar. Fiquem bem. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.